As questões existencialistas são discutidas há séculos pelos filósofos. Esse é o tema de agora aqui no Globo Comunidade. Para esse bate-papo nós convidamos o professor e coordenador do curso de Filosofia da PUC, Gelson Oliveira. Bom dia. Bom dia, Adriana. Há séculos se discute essa questão do ser ou não ser e, afinal, nas relações de hoje, nos dias atuais, o que nós podemos concluir disso que vem tanto sendo discutido ao longo da nossa vida? Bom, primeiro que a gente tem que reconhecer que essa é a pergunta fundamental, a única pergunta que interessa, né? E dela depende toda a nossa estadia nesta vida passageira que nós temos. Inclusive, a ideia da felicidade depende da capacidade de responder essa pergunta. É por isso que a filosofia e muitos pensadores na literatura se interessaram pela questão do ser. Só que é uma coisa meio esquisita porque, na verdade, a gente conclui, quanto mais perguntas sobre o ser, que o ser é uma ilusão. Porque o ser nosso ou das coisas é aquilo que sempre está mudando e ele está sempre se fazendo nas próprias opções, escolhas, nas próprias circunstâncias. O Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, disse justamente que nós somos aquilo que somos e as nossas circunstâncias. Então o ser, ele não é fixo, não é pronto, não é acabado, ele está o tempo inteiro se fazendo. E essa é a grande descoberta da filosofia mais recentemente, frente então a essas opções que o mundo contemporâneo vai nos dando. Seja de opções sei lá, a gente tem opções hoje de troca de vida, opções de compra, opções de relacionamentos. Vivemos, de fato, uma sociedade que nos dá uma certa liberdade também para fazer essas opções. Isso vai fazendo com que o nosso ser se faça cada vez mais aos poucos e cada vez mais através das mudanças que nós efetivamos na nossa vida. Existe alguma fase na vida em que questionamos mais o que somos, por que estamos aqui? O Epicuro, que é um filósofo antigo, diz que nunca é tarde e nunca é cedo demais para a gente fazer essa pergunta. Ou seja, todo jovem devia fazer e todo velho devia fazer. Mas, de alguma forma, quanto mais nós nos aproximamos da morte, mais essa pergunta fica evidente. E é por isso que também Epicuro e vários outros filósofos disseram que o melhor jeito da gente se enfrentar com essa pergunta é pensando sobre a morte. Porque na velhice a gente tende a fazer uma avaliação da nossa vida e ver o que é que nós fizemos com o tempo que nós tínhamos, que é muito curto. Então, por que não fazer isso agora? Quando eu tenho 15, quando eu tenho 10, quando eu tenho 12, adolescentes estão fazendo filosofia na sala de aula. Nós que somos jovens, que temos 30, 40, devemos o tempo todo pensar, então, sobre a finitude da existência. O ser humano é o único que sabe que o ser dele é finito, que ele é um ser para a morte, para usar aqui a expressão do Heidegger, que é um filósofo do século XX. Quer dizer, nós temos uma consciência da nossa finitude e isso nos empurra à obrigação de pensar sobre essa pergunta a todo momento. Essa busca, por descobrir qual é o nosso papel, a nossa missão nesse mundo, nos leva ao difícil trabalho do autoconhecimento, que acaba nos colocando primeiro de frente com as nossas fragilidades. É difícil, mas tem outro caminho? Não tem, eu acho que não tem. Tem outro caminho, que é a ignorância. A ignorância ela é bem mais cômoda, ela é bem mais tranquila e talvez traga menos incômodo, assim, no sentido de que a gente não vai se envolver tanto com a vida. O problema é isso, é que nós não fomos feitos para isso. Um barco, ele fica muito mais seguro se ele permanece na praia. Mas ninguém faz um barco para ficar na praia, a gente faz um barco para ir para o mar aberto. E essa é a experiência da existência que vai tornando a nossa vida muito mais intensa, muito mais com muito mais poder, com muito mais intensidade. E então eu acho que essa que é a ideia. A ignorância podia ser cômoda, mas nós não nascemos para isso. O Platão, já no famoso texto da Alegoria da Caverna, ele mostra que nós temos uma tendência a sair da caverna. Sair da caverna significa fazer a pergunta mais essencial, encontrar o sentido da existência, encontrar o sentido da nossa permanência, como eu disse, frágil, bastante rápida aqui nessa vida. Então, acho que essa que é a missão nossa enquanto seres humanos. A gente vê que as pessoas hoje têm mais facilidade de falar sobre espiritualidade, independentemente de que religião elas sejam. Por que está mais fácil hoje falar disso?
Pois é, eu acho que faz parte um pouco dessas opções que nós temos. Como seres de projeto que nós somos, nós também nos projetamos através da transcendência. E a pergunta sobre de onde viemos, ela em muitos momentos nos leva à pergunta sobre a origem. Religião, a palavra, vem de religar, ou seja, religar nós com a nossa própria origem. A pergunta, portanto, sobre a espiritualidade é uma pergunta que também nos ajuda a entender quem nós somos. Hoje nós vivemos uma vida tão apressada que muitas vezes não temos tempo para autoanálise e acabamos dormindo mais tarde do que devíamos, acordando mais cedo do que devíamos e nessa correria esquecemos desse momento da solidão interior e que as religiões, a espiritualidade pode nos fornecer. Então eu estou totalmente favorável, acho que as pessoas têm que buscar alguma linha de espiritualidade, ainda que muitas vezes elas discordem das institucionalizações da espiritualidade. E nesse mundo em que as relações dizem tanto, né, o outro diz tanto quem eu sou, onde ficam nossas escolhas? Como elas devem ser feitas? As escolhas de quem eu quero do meu lado, as escolhas dos lugares onde eu quero frequentar, nessa construção, né, do meu ser. Hoje nós temos um problema que a gente escolhe, mas não quer ser responsável pelas nossas escolhas. Então eu acho que a primeira coisa que nós devemos pensar é, eu escolho, e escolher significa deixar de fazer uma série de outras coisas. O nosso medo hoje é que a gente quer escolher tudo, e a gente tem medo de estar perdendo alguma coisa. Então eu estou aqui com você, mas eu gostaria de estar em outro lugar, e tenho medo de que estando aqui eu perca muita coisa. Então eu acho que nós temos que, primeira coisa, escolher bem, escolher com consciência, e segundo, escolher com responsabilidade, se dando conta de que toda vez que escolhemos, deixamos milhares de outras opções que seriam viáveis, talvez pudessem ser mais corretas, mas devido ao que eu sou, as minhas opções, as circunstâncias, os meus poderes nessa hora, tudo isso vai me levando para essa escolha. Então acho que é importante a gente se dar conta disso, porque senão a gente entra numa esquizofrenia infinita e a gente vai para tantas doenças psicológicas que nós viemos acumulando, que são aquilo que eu chamaria de doenças civilizacionais. A nossa civilização, ela acumula doenças psicológicas porque ela não sabe lidar com esse mundo de excessos e com eu só posso fazer uma escolha, eu só posso estar em um lugar, eu só posso casar ou não casar, eu não posso fazer muitas opções. E aí o nosso problema começa quando nós não lidamos com essa responsabilidade pela escolha que fizemos. E as escolhas acabam refletindo um pouquinho de quem eu sou e verdadeiramente o que eu quero para mim. Eu sou as minhas escolhas, isso não há dúvida, quer dizer, escolher significa desenhar o meu próprio labirinto, né? Significa desenhar quem eu sou e é nessa escolha que às vezes eu não tenho controle, que é outro problema também, a gente quer ter o controle da vida o tempo todo. E quando eu escolho, eu não tenho controle, eu posso escolher uma coisa que eu não sei qual é a repercussão que aquilo vai ter na minha vida. Pode ser uma repercussão muito positiva, né? E pode ter repercussões negativas. Então, isso que eu disse da responsabilidade da autoconsciência. Aí que entra o papel de eu tenho que assumir o que eu escolhi. Da responsabilidade. Assumir e por quê? Porque isso aí faz quem eu sou. Às vezes a gente tem essas escolhas não tão conscientes. Às vezes a gente faz uma escolha pequena, mas a gente acha que aquilo não vai afetar ninguém. O Sartre, de novo, ele é um filósofo existencialista, justamente ele fez uma filosofia que nos ajuda a entender que nós somos responsáveis quando escolhemos, não só por nós, mas também pelos outros. Porque quando escolhemos para nós, afetamos a vida dos outros e os outros, de alguma forma, mudam aquilo que nós somos. Então, se eu escolho casar agora, por exemplo, isso vai afetar não só a minha vida, como a vida de muitas outras pessoas que também podem olhar nesse meu exemplo, através da expectativa que eles têm sobre mim, né, determinadas coisas que podem inspirar a vida deles também. Professor, o senhor recentemente terminou uma pesquisa e lançou o livro Sabedoria Prática. Que conclusões? Qual é essa sabedoria que torna a nossa vida e essa nossa descoberta mais fácil? Adriana, esse livro é um livro que eu chamo de desajuda. Por quê? Veja o título, Sabedoria Prática. Eu queria mostrar que a filosofia, primeiro, ela pode nos ajudar a pensar esses problemas que a gente está conversando aqui, que são problemas práticos da vida. De alguma forma, em algum momento, não sei por que cargas d'água, a filosofia virou uma coisa teórica, absolutamente fechada entre especialistas. A filosofia tem temas para especialistas, mas tem temas que são de interesses comuns. E é sobre isso que esse livro trata. A ideia central é o seguinte, que a filosofia é como se fosse assim, uma guardiã, uma fiscal
fiscal da nossa vida que nos ajuda a olhar se as bases da construção estão firmes. Então a ideia é que a filosofia nos ajudasse a averiguar como é que nós fizemos essas opções, até onde essas opções nos levam de fato para o que nós queremos, até onde nós somos capazes de nos responsabilizarmos por essas opções. Então a ideia desse livro é refletir sobre temas os mais variados, como por exemplo a questão ambiental hoje, como é que nós podemos viver em relação à natureza, como é que nós podemos construir amizades mais sólidas, amores mais duradouros, como é que nós podemos pensar sobre a morte e aprender a não temer a morte, mas justamente aprender com a morte. E, principalmente, viver filosoficamente, ou seja, viver o tempo inteiro tendo consciência, optando pela consciência e não pela ignorância. Como eu disse, a ignorância pode ser mais tranquila, mas a gente não foi feito para isso. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua participação. Tenha um ótimo sábado. Obrigado, Ariana. O Globo Comunidade de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no sábado que vem, às 8 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.